A Paz Salvador, há 56 anos, espalhando esperança e vivendo a inclusão. Missão: prevenir, cuidar, promover a inclusão e defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual do nascer ao envelhecer. Visão: ser a referência em assistência social, educação e saúde para pessoas com deficiência intelectual na Bahia. Valores: respeito à diversidade, parceria com confiança, coerência entre o que diz e o que faz, excelência no que faz, inovar para crescer, senso de equipe e comprometimento. Olá pessoal, meu nome é Juliane Gomes, eu sou psicóloga aqui da PAI, trabalho no setor infantil e hoje nós vamos falar um pouco sobre inteligência emocional, como reconhecer e lidar com a ansiedade. O objetivo hoje vai ser compreender o que é a ansiedade, como ela nasce e como nosso cérebro reforça e estrutura essa emoção, em busca de desenvolver estratégias efetivas para o controle nas relações interpessoais. Mas o que é a inteligência emocional? Primeiro a gente vai estar falando sobre isso. A inteligência emocional é um conjunto de habilidades que ajudam as pessoas a identificar, entender, gerenciar e usar as próprias emoções de maneira eficaz e construtiva em diversas situações e a manter relacionamentos saudáveis. Ou seja, é um conjunto de habilidades que a gente precisa aprender ao decorrer da nossa vida. A gente vai estar sempre em aprendizagem, até porque nós estamos sempre em constante mudança, para lidar com as questões do dia a dia, tanto com pessoas quanto com situações e entre outros. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma emoção, ela é normal, ela nasce com a gente, então todo mundo tem e sempre vai ter. É uma resposta emocional natural do nosso corpo, caracterizada por uma sensação de preocupação, de apreensão, de nervosismo e geralmente acontece diante de uma situação que gera incerteza ou estresse. Mas quando se torna excessiva, quando passa dos limites, pode se tornar crônica e aí vir a ser um problema de saúde mental. A ansiedade em si, a emoção, por ela ser normal, todo mundo ter, sempre a gente vai estar tendo que lidar com ela. Por exemplo, se a gente vai viajar, a gente normal, a gente fica ansioso, se tem um aniversário, uma festa, enfim. Mas quando isso começa a passar dos limites, a gente começa a ter sintomas físicos, aquilo ali começa a atrapalhar o nosso dia a dia, a nossa saúde, intervir na nossa saúde mental, que aí a gente já precisa ter um olhar atento a esses sintomas, a gente precisa ficar mais preocupado e acender um sinal de alerta, para que a gente busque outras alternativas de ajuda, né? Mas como é que a ansiedade nasce? A ansiedade, ela nasce a partir da interação complexa entre fatores biológicos, psicológicos e ambientais. Até porque nós, seres humanos, nós somos formados, nós somos um ser formados pela questão ambiental, pela questão psicológica e pela questão biológica. Mas quais são os fatores biológicos que afetam essa questão da ansiedade? A questão genética, sempre quando tem um parente, um familiar próximo na família que tem esse transtorno de ansiedade, a gente já pode ficar um pouquinho alerta também, porque existe uma possibilidade maior da gente vir a desenvolver o transtorno de ansiedade. Questões estruturais, cerebrais, neurotransmissores, situações que isso vai ocorrendo dentro do nosso cérebro para adiantar um pouco mais a ansiedade. Fatores psicológicos também, pensamentos excessivos, preocupações excessivas, traumas. Normalmente quem já passou por um trauma na infância ou vida adulta, normalmente existe a possibilidade maior de desenvolver a ansiedade e uma desregulação emocional, como a gente falou no início, aquele não saber lidar com as emoções, não saber compreender a inteligência emocional, não ter a inteligência emocional também pode vir a desenvolver a questão da ansiedade. E os fatores ambientais, que são estresse,
e exposição a ambientes inseguros, né? Ambientes nos quais a gente está no nosso dia a dia, tanto familiar quanto trabalho, que a gente se estressa bastante, também são fatores que auxiliam mais a gente a desenvolver ansiedade. É como se acelerasse mais o processo da ansiedade. A ansiedade, ela pode gerar sintomas físicos e psicológicos. São esses sintomas que a gente tem que ficar em alerta, porque quando a gente começa a sentir que a gente já precisa ir buscar ajuda. Quais são esses sintomas? Palpitação, o aumento da frequência cardíaca, como a gente acha que o nosso coração está acelerado, que a gente está com falta de ar, que a gente acha que está tendo um infarto, né, como muitas pessoas acham, mas não, pode ser de fato uma crise de ansiedade. Tensão muscular, que a gente fica muito nervosa, normalmente nossos ombros começam a doer e a gente sente aquele peso nos ombros. Dificuldade de dormir, muita gente tem insônia. Suor excessivo, tanto das mãos, como das axilas, no corpo. Preocupação constante, a gente está o tempo todo pensando em algo, a gente está o tempo todo pensando no futuro, preocupado com o futuro, principalmente com medo, que a ansiedade está muito ligada ao medo. E a sensação de desespero ou falta de controle. Principalmente esse desespero quando a gente começa a sentir sintomas físicos. Não é só a palpitação, o aumento da frequência cardíaca. São sintomas que são diferentes para cada pessoa, certo? E quais são as estratégias, né, para a gente enfrentar quando a gente estiver de fato se sentindo assim um pouco ansiosa? Principalmente procurar um apoio profissional, psicólogo, psiquiatra ou algum outro médico que possa de fato fazer esse encaminhamento. Autoconhecimento e aceitação, a gente precisa aceitar que a gente está passando por aquela situação, por aquela fase, e isso ajuda muito porque a gente começa a entender o que é que a gente está sentindo e logo procurar ajuda. E o autoconhecimento, a gente trabalha muito isso em terapia. Técnica de respiração e relaxamento é diferente para cada um, certo? Tem gente que consegue fazer técnica de respiração e relaxamento e se acalmar, outras pessoas não, mas buscando essas estratégias, vocês precisam procurar o que sejam eficazes para vocês, certo? Mas técnica de respiração é uma das técnicas que mais ajudam. Respirar calmo, devagar, sentir o pulmão encher, esvaziar, logo vai se acalmando. Exercício físico é muito importante para regular a ansiedade, junto com a alimentação também. E planejamento, a gente se planejar, a gente se organizar, planejar o nosso dia, como vai ser hoje, como vai ser amanhã, não precisa ser há muito tempo, porque isso aí já começa a deixar um pouco ansioso. Mas amanhã, o que é que eu vou fazer nos horários, questão de prioridade, porque senão fica tudo muito no nosso pensamento, como se muito desorganizado, e quando a gente para organizar, a gente consegue se controlar um pouquinho mais e estabilizar um pouco mais essa ansiedade. Lembrando que a ansiedade é uma emoção, é normal, todo mundo tem, sempre vai ter, certo? É uma resposta regular, normal do nosso organismo. Mas a gente precisa ficar atento quando começa a passar dos limites, quando começa o excesso, para que de fato a gente comece a procurar ajuda. Quando isso começa a atrapalhar o nosso dia a dia, a nossa vida, a gente precisa procurar ajuda. Então é isso. Muito obrigada por acreditar junto com a gente.